Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje, dia 11 de fevereiro, sábado, a igreja celebra hoje a festa de Nossa Senhora de Lourdes e nos convida a refletir o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. A fome, tema da campanha da fraternidade deste ano, causa de grande dor, tristeza, sofrimento e morte para muitas pessoas no tempo de ontem e de hoje. E nós ficamos tristes em ver que existe muita fome, não somente material, mas existe também muita fome de Deus, fome de oração, de amor. Mas muitas vezes falta a partilha. Muitas vezes nós temos o alimento que o outro precisa, mas nos prendemos no nosso egoísmo. E o que Jesus fez diante da fome? É o que nós vamos refletir hoje. E Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Jesus primeiro sente compaixão. Tudo na nossa vida começa pelo sentimento. Quando sentimos amor pelo outro, quando sentimos compaixão, nós nos movemos, nós tomamos uma iniciativa para fazer alguma coisa para diminuir a dor, alguma coisa para saciar a fome de quem está com grandes necessidades. E Jesus ainda diz: Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Então é a sensibilidade de Jesus, né? O amor de Jesus, a sua misericórdia o faz se colocar no lugar do outro. Estão com fome, moram longe, vão desmaiar pelo caminho. Só é capaz de ter compaixão do outro quem se coloca no lugar da outra pessoa, quem pensa com misericórdia no outro, como se estivesse no lugar dele. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Os discípulos só veem a dificuldade e querem cruzar os braços e, para justificar a preguiça, para justificar, não é, a sua má vontade, dizem que é impossível saciar a multidão. E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Eles tinham pouco, mas tinham. Se tem pouco, o pouco partilhado se torna muito. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Os escravos comiam em pé, mas aqueles que tinham dignidade comiam sentados. Por isso Jesus pede à multidão para se sentar. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram. Distribuíram ao povo de tal forma que todos puderam comer e ficaram saciados. Vejam só, meus irmãos e irmãs, o amor de Jesus, a sua misericórdia convida à partilha. E é o milagre da partilha. O pão é abençoado pelo Senhor. O pão é coisa de Deus. E assim, quando ele é distribuído, ele se multiplica. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os 7 pães representam os 7 sacramentos, os 7 dias da semana, os 7 dons do Espírito Santo. É para nós símbolo de uma vida nova, de uma vida de quem pertence ao Senhor, uma vida de quem confia na graça e na misericórdia de Deus. E eles então ficaram satisfeitos. E eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Agora sim, depois de ter os alimentado com sua palavra,
Depois de os ter oferecido o pão e o peixe, agora Jesus os despede para que possam voltar para a missão, voltar para a vida, para os seus trabalhos. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Jesus não se cansa de caminhar, de viajar, de ir ao encontro do próximo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe toda a sua família, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.